Boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para toda a amada igreja. Também aqui eu mando meu abraço para todos os meus conhecidos, muitos que eu conheço que moram bem distante. Vai aqui a paz do Senhor para todos. Nesta noite eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Ruth. Falar um pouquinho, né? E esse estudo, a palavra desse livro, ela nos traz 5 lições, né? Que nós devemos aprender essas 5 lições que a gente vai conhecer agora aqui no estudo do livro de Ruth e que ela edifica muito as nossas vidas. Que a gente tem que ter confiança, né? Tomar decisões consultando com o nosso Deus e viver uma vida de obediência. Então vamos ler aqui um pouquinho. A história de Ruth, todo mundo que conhece a Bíblia verdadeiramente conhece essa história. Mas eu vou ler aqui só uns 2 versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, havia fome na terra e um homem de Belém de Judá saíra a habitar na terra de Moabe. Então, esse homem aqui, ele é o marido da Noemi, né? O livro cita Ruth, mas na verdade a personagem iniciante dentro desse livro é Noemi e o seu esposo, Abimeleque, né? Então, com Abimeleque, né, saiu a habitar com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem chamava-se Abimeleque e a sua mulher Noemi. E os seus filhos chamavam-se Mailom e Miquilom. Esse nome aqui é difícil para mim. E quando, para nós ver que a terra de Belém, aonde Noemi nasceu e conheceu o seu esposo Abimeleque, casaram, era uma terra como que fosse uma terra santa, era uma terra abençoada por Deus. Mas às vezes a pessoa toma decisões precipitadas. Então o título desse estudo é: não tome decisões. A primeira lição: não tome decisões precipitadas sem antes conversar com Deus. Se você conhece Deus, se você é um servo do Senhor, é um homem ou uma mulher temente a Deus, nunca faça nada sem antes colocar Deus na frente. Nunca tome decisão pela sua conta. Foi o que Abimeleque fez, né? E tenha confiança, é a segunda lição, é confiar. A terceira, obedecer e ser fiel, que a gente vai ver aqui que foi o que Ruth fez, né? Obedeceu e foi fiel. Mas nós estamos trazendo logo para a obediência para Deus e confiança em Deus. Abimeleque, ele não confiou verdadeiramente em Deus. Ele confiou nele, nas decisões que ele estava tomando de mudar da terra de Belém para a terra de Judá. Então, Belém, a terra de Belém significa terra do pão ou casa do pão. Então, lá era uma terra abençoada que tinha fartura. Mas na primeira dificuldade que surgiu, Abimeleque não teve paciência de esperar pelo milagre de Deus ali naquela terra. Ele não confiou e fugiu. Ele saiu dali com a família, né, a esposa e os seus filhos, para uma terra estrangeira, porque não era dele. Deus não mandou ele sair daquela terra de Belém de Judá para ir para a terra de Moabe. Por quê? Porque a terra de Moabe não era a terra que Deus tinha para a família de Abimeleque. Porque aquela terra, ali ela era uma terra de um povo que adorava outros deuses. Era uma terra de deuses estrangeiros. Quando fala em deuses, é porque não é só um Deus. Não está falando no nosso Deus,
no Deus vivo, está falando em Deus, deuses que foi criado pelo homem, foi imagem feita pela mão do homem, colocado o nome que o homem quis colocar. Então chama-se os deuses. Então lá naquela cidade tinha muitos deuses, eram muitas estátuas, muitas imagens, cada qual com os seus nomes, né? E ele, Abimeleque, não recebeu um chamado de Deus para ir para aquela terra. A terra de lá, de Moabe, é dos Moabitas, que era o quê? Descendente já de um fruto de uma desobediência de Deus, de um fruto de um pecado, porque já era da descendência de Ló, das filhas de Ló. Porque o que foi que as filhas de Ló, o que foi que aconteceu com Ló? Quando Deus mandou Ló sair de lá, de Sodoma, a ordem que Deus deu para que nenhum olhasse para trás. Aí a esposa de Ló olhou, já entrou na desobediência e aconteceu o que aconteceu. Assim é comigo, com você e com qualquer um que não obedece a Deus, que é uma pessoa desobediente. Nós podemos desobedecer Deus? Podemos, nós podemos fazer tudo, mas nós devemos? Não. Faça só o que você acha que deve fazer para Deus, que agrada a Deus. Não faça para você dentro da desobediência, porque você vai pagar um preço. E ali com a desobediência da mulher de Ló, foi que levou, desencadeou aquela maldição, que chegou às filhas de Ló, né, cometer aquele ato de deitar com o próprio pai, para que a descendência de Ló desse continuidade, pois ali só estava ele e as duas filhas. Então não tinha mais outro homem ali que pudesse aquelas filhas. Perdão. As filhas de Ló, né, desse continuidade a uma geração. Então tinha que vir do pai, do próprio pai. Foi o que elas fizeram. Então ali já era uma terra de fruto do pecado, de desobediência. E o que Abimeleque fez? Pegou a sua esposa, os seus 2 filhos e foi para lá. E a palavra diz que eles ficaram lá por muito tempo. E aí os filhos de Ló, os filhos de Abimeleque casaram com mulheres moabitas, né? Que se dá o nome de Orfa e de Ruth. Então lá eles casaram, mas lá mesmo a Noemi ficou sem o marido e sem os 2 filhos, só na companhia das suas 2 noras. Então Noemi, ela passou por um momento muito difícil, não porque ela tivesse desobedecido, mas ela foi obrigada a acompanhar o marido, porque a palavra de Deus diz que quando a mulher casa, ela tem que estar ao lado do marido, e ela, por obediência à palavra do Senhor, de acompanhar o marido, ela acompanhou, mas a desobediência levou com que Abimeleque e os filhos fossem sepultados lá, na terra de Moabe. Quando Noemi se achou sem nada, numa terra estrangeira, mas uma coisa que nós temos que aprender é que quando a gente é fiel, mesmo Noemi saindo da terra dela, ela continuou sendo fiel a Deus. E a fidelidade de Ruth a Noemi era uma coisa que parecia laços de sangue. Noemi foi fiel a Deus, Ruth foi fiel a Noemi, de um ponto que a Ruth não abandonou a Noemi. Quando ela pediu para que elas voltassem para a família delas, para os deuses delas, para a casa delas, o que foi que a Ruth disse? Aqui parece que no versículo 15, a Ruth diz: não me obrigues a não te seguir, porque, como que diz, de hoje em diante eu e você somos uma só pessoa. Então ela aprendeu a amar a sogra, respeitar, ser fiel e obedecer. Ela foi fiel a Noemi, ela obedeceu a Noemi. E as instruções que Noemi deu para ela, ela seguiu. E com tudo isso que ela fez, Deus abençoou ela, deu um casamento para ela com o parente distante, né? Que ela tinha que ser amparada por ele,
que era o resgatador. Tudo porque ela foi obediente. E o que ela disse para Noemi? Não me obrigue a te deixar, porque aonde você entrar, aonde você for, eu vou. Aonde você morar, eu moro. E o teu Deus será o meu Deus. Então ela abriu mão. A Ruth, ela foi fiel à sogra dela sem nada. Ela foi fiel a não ter nada, porque Ruth e Noemi se acharam naquela terra estranha, sem marido, nem a sogra e nem a nora, e sem posse. Elas não tinham nada, elas estavam desamparadas, totalmente desamparadas. Mas a Ruth, sem a Noemi ter nada mais para oferecer para ela, como a palavra diz, que ela não tinha mais filhos para casar com ela, para amparar ela, né? Porque ela já era de idade, não ia mais engravidar e era viúva, não tinha marido. Mas mesmo assim, Noemi, quando conversou com Ruth mostrou para a sogra o amor, o verdadeiro amor que ela tinha, o respeito, a consideração e a fidelidade. E ela não abriu mão de acompanhar a sogra. E assim eles voltaram para a terra de Belém. E lá ela foi grandemente abençoada, a Ruth, para que ela pudesse abençoar também e amparar a sogra dela. E quando a Noemi fala que o nome dela não era mais Noemi, por causa da dor, né, que Deus tinha pesado a mão sobre ela, é porque ela se achava tão desamparada, tão triste, tão amarga, a ponto de achar que Deus tinha até esquecido dela. Mas você, quando você for tomar uma decisão, você for fazer uma escolha, seja fiel na sua decisão, faça a escolha certa, fique do lado certo, com amor, com fidelidade. A primeira lição é: não tome decisão precipitada. A segunda é ser fiel. Seja fiel ao seu Deus, porque a palavra de Deus diz, como Noemi foi fiel a nada. Não tinha nada, Noemi não tinha nada para oferecer para ela, mas ela foi fiel no nada, no pouco. E a palavra de Deus diz, quando você é fiel no pouco, Deus te recompensa com o muito. Então seja fiel com Deus, seja fiel às pessoas que estão ao seu redor. Tenha fidelidade, tenha humildade. Ela foi humilde quando ela descobriu os pés lá do rapaz, do resgatador, e deitou aos pés dele. Ela fez uma ação de humildade e aquilo chamou a atenção dele, né? E ele assim resgatou e amparou, casando-se com ela. Então, não tome decisão precipitada, seja fiel, seja humilde, seja misericordioso. Ruth foi misericordiosa com a sogra, não abandonou. No momento mais que Noemi precisava dar, a Ruth não abandonou, porque Ruth foi misericordiosa, Ruth teve compaixão, Ruth sentiu a dor da sogra, se colocou no lugar dela e assim Deus abençoou. Então, essa é a palavra dessa noite. Seja fiel no pouco, que Deus vai te acrescentar no muito. Tenha misericórdia, cuide das pessoas com amor e com fidelidade. E tome cuidado com as suas escolhas e as suas decisões. Amém? Fique com Deus e uma boa noite.